Olá, meus queridos alunos, vamos para mais uma aula de enfermagem domiciliária. Sou a professora Maiara. Hoje nós vamos falar sobre as condições clínicas mais frequentes na assistência domiciliária, né? Então, o que vocês vão encontrar quando vocês estiverem trabalhando aí no domicílio? Então, uma delas é a síndrome da imobilidade, tá? Então, a síndrome da imobilidade, ela vai acometer aqueles que não conseguiram obter um desenvolvimento neuromotor, uma capacidade funcional, plenitude em suas vidas. Como, por exemplo, um paciente que teve sequelas de um acidente vascular encefálico, né? Seja do lado direito, do lado esquerdo ou ambas as pernas, tá? Então, como, por exemplo, temos também as doenças perinatais com comprometimento motor, né? Que teve uma paralisia cerebral e aquelas associadas a disfunções diversas, cognitivas, sensoriais, a progressão de doenças neurodegenerativas, como distrofias musculares, né? As sequelas de trauma pela violência urbana ou violência de trânsito, como eu já disse, acidente vascular encefálico também, e ao enorme contingente de sequelas por doença cerebrovascular, obesidade, as artropias degenerativas, a fragilidade, a epidemia de síndromes demenciantes nos países que sofrem aí pelo envelhecimento populacional acelerado, né, para uma grande parceria dos pacientes assistidos no domicílio. A regra é concomitante a comorbidades, não apenas de 2 ou 3 condições clínicas em uma somatória de múltiplos problemas, né, que são pequenos problemas aí, que vai acabar acarretando a disfuncionabilidade deste paciente, causando a síndrome da imobilidade. Tá? Nós temos também as disfunções cognitivas e alterações comportamentais que vão estar presentes nesses pacientes que nós vamos assistir no domicílio, tá? Então, como a síndrome da imunidade, que basicamente é descrita como uma disfunção motora, as disfunções cognitivas abrangem da infância à velhice e podem acompanhar ou não estes pacientes que têm síndromes da imobilidade, dependendo da condição clínica da doença e do estágio da própria doença. Então, a criança que não é aquela esperada, ou adulto ou idoso que deixa de ser quem era, né? Este aspecto aí sobre a identidade pode ser impactante no início da vida dos familiares e dos cuidadores nas relações de cuidado com o mesmo núcleo familiar. Então, para ilustrar essas condições, existem crianças geradas por mães sem assistência pré-natal adequada, que nascem com problemas congênitos, com síndromes genéticas, os sequelados de traumas também, ou como eu já disse, os acidentes vasculares encefálicos, né? Então, aqui nós podemos observar aquelas mulheres que não planejam ter o filho, né? Ou então não tomam o ácido fólico quando estão gestante, podendo desenvolver uma doença chamada espinha bífida. Tá? Então, essa patologia, a meningocele, o nome dela, ou espinha bífida, assim chamada, ela vai causar uma paralisia nos membros inferiores deste paciente, tá? Então, pode se enquadrar, né, nesta doença de síndrome da imobilidade também, tá? Déficits sensoriais são aqueles pacientes que apresentam comorbidades como a acuidade visual diminuída, a acuidade auditiva diminuída também, e eles têm dificuldades no autocuidado. Com essa dificuldade no autocuidado, ele pode acarretar outros danos, tá? Então, é necessário ter um acompanhamento desses pacientes. A equipe de saúde, neste momento, ela vai adaptar o contexto do paciente, potencializando os aspectos positivos do núcleo do cuidado, tá? E ao mesmo tempo reconhecer os limites e apoiar a família também na reorganização do ambiente, para que esse ambiente fique adequado para ele,
tá? Então, por exemplo, um idoso, né, ele vai ficando com um déficit motor, né, então ele vai tendo um pouquinho de dificuldade de deambular, um pouco de dificuldade no equilíbrio também. Isso faz parte da própria evolução do ser humano. Então, o que é aconselhável é não deixar muitos tapetes na casa, né? Porque ele pode escorregar, cair, fraturar. Então, a gente tem que trabalhar com prevenção, tá? Então, aqueles com sensibilidade cutânea diminuída, por exemplo, tem riscos de lesões traumáticas de membros. Classificadamente, nos pacientes portadores de neuropatia periférica, paciente que tem hanseníase, pacientes que têm também diabetes mellitus, é importante a gente orientar sobre os cuidados com os pés, né? Porque eles podem desenvolver essa neuropatia periférica também, e desenvolvendo essa patologia, eles não conseguem sentir as extremidades, né? Então, ele pode pisar em algum local, machucar o pé e não sentir. Isso pode causar uma necrose ou uma ulceração, podendo então ir até para a amputação do pé, né? Então, a importância da gente orientar sobre a prevenção nesses pacientes, tá? Então, nós vamos ter várias outras patologias que nós vamos estar abordando nos outros tópicos. Por enquanto, esta foi a nossa aula de hoje. Falamos um pouquinho da síndrome da imobilidade. Então, são aqueles pacientes que têm dificuldade de deambular e pacientes que estão com dificuldades sensoriais, que têm dificuldade no autocuidado também. Nós vamos lidar frequentemente com esses pacientes na assistência domiciliária. Essa foi a nossa aula de hoje. Aguardo vocês nas próximas aulas. Até mais!